Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo a análise de um clássico, A Orca, lançado no Brasil como Orca, a Baleia Assassina, lançado em 1977. Um filme que foi muito reprisado na sessão da tarde. Espalha uma onda de medo por onde passa e vai aterrorizar a vida de uma cidade. Orca, Baleia Assassina. Ela está aqui! Porque em 1975 foi lançado Tubarão, que se tornou um grande sucesso, sendo a maior bilheteria de um filme da época, e por causa desse sucesso, muitos estúdios e outros países começaram a fazer cópias do Tubarão para ganhar dinheiro em cima. E até o Brasil fez uma cópia chamada Bacalhau. Então o produtor Dino De Laurentiis, vendo esse sucesso, decidiu também fazer uma cópia do Tubarão, mas escolhendo outro animal para colocar no filme, escolhendo um que fosse mais forte e perigoso que um tubarão. E o animal escolhido foi a orca. Então ele chamou uma boa equipe para fazer o filme e um orçamento maior que outras cópias tiveram. Mas quando foi lançado, o filme teve muitas críticas negativas por causa da comparação com o Tubarão. Mas com o passar dos anos, o filme foi sendo mais avaliado e hoje ganhou status de filme cult, além de ser um dos filmes mais melancólicos já feitos envolvendo animais assassinos. Em que Orca, a Baleia Assassina é um título errado, porque uma orca não é uma baleia, pertencendo à família dos golfinhos, em que o filme foi dirigido por Michael Anderson e a trama dele acompanha o Nolan, um pescador inescrupuloso que faz de tudo para ganhar dinheiro, caçando qualquer coisa que ele vê no mar, e numa dessas caçadas ele tenta pegar um grande tubarão branco, para desse jeito capturá-lo e colocá-lo no aquário. Só que ali perto tem um mergulhador chamado Ken, que acaba sendo atacado pelo tubarão, mas então aparece uma orca que salva ele e mata o tubarão. E o Nolan, vendo isso, decide então caçar uma orca. Por ser maior, então ela vale mais. Então ele e sua tripulação vão atrás da orca, encontrando várias delas. Então ele dispara o arpão, tentando acertar o macho, mas acaba errando, acertando a fêmea, a parceira dessa orca que tentou pegar. E por causa do ferimento, a orca começa a se debater por causa da dor, mas então o Nolan e sua tripulação conseguem colocar a orca a bordo. Só que ali é mostrado que ela estava grávida e acaba fazendo um aborto. E o macho, vendo isso, fica desesperado, vendo a sua família acabar, porque é explicado que as orcas são monogâmicas, elas ficam apenas com o parceiro toda a vida. E agora então, o macho vendo que essa família acabou, ele está sozinho, sem mais ninguém, ele fica bastante furioso. E durante a noite, ele começa a atacar o barco, então Nolan manda o seu primeiro imediato, chamado Novak, soltar a fêmea para o mar. Ele consegue fazer isso, mas então o macho pula, agarra o Novak e o mata. E no dia seguinte, a orca empurra sua companheira, agora morta, para a costa. Essa parte aqui é uma das mais tristes, como se fosse um funeral, com as outras orcas seguindo ele, e após esse funeral, o macho decide ficar por perto, atrás de vingança, porque ele viu o rosto do Nolan e o memorizou, com o Nolan encontrando o corpo da fêmea, e acaba recebendo conselhos de Rachel, a colega do Ken, o mergulhador do começo do filme, e explica para o Nolan que a orca tem uma inteligência bem parecida com o humano e também o seu instinto de vingança, e não vai parar até matá-lo. Ao mesmo tempo que aparece um homem que dirige o sindicato de pescadores locais e fala para o Nolan que suas ações agora causaram consequências para a cidade, porque agora a orca macho está por perto e está fazendo com que os peixes vão embora. E sem os peixes, não tem economia para a cidade. E além dos peixes, a orca começa a atacar e afundar os barcos dos pescadores, deixando todo mundo contra o Nolan. E mais tarde, a orca também ataca as tubulações de petróleo, causando uma explosão. E com isso então, o Nolan agora tem dois problemas: os moradores da cidade e a orca. E se aproximando da Rachel, ele confessa para ela que sente empatia pela orca, se arrependendo do que fez, porque ele também teve uma esposa que estava grávida, mas durante um acidente ela e seu filho morreram. Mas o Nolan, de volta para sua casa, que fica à beira do mar, a orca aparece e começa a destruir a casa. E acaba atacando uma das suas tripulantes, que estava com a perna quebrada, mas agora a orca arranca essa perna. E depois de tudo isso, ele aceita confrontar a orca, porque ela quer enfrentá-lo no mar. Então o Nolan recruta o Paul,
o seu único tripulante que sobrou, junto também com Ken, o Jacob, o indígena local, junto também com a Rachel, que decide acompanhá-lo. E com todo mundo pronto, começam a seguir a orca. E nessa perseguição, a orca aparece sinalizando para acompanhá-los e não demora muito para ela começar os seus ataques, matando então o Ken. E essa parte é bem irônica, porque o Ken foi salvo por ela no começo do filme, matando o tubarão, e agora ela o matou. E após isso, a perseguição continua, com a orca os levando para uma região fria. E com o passar do tempo, o Nolan começa a ficar mais paranoico. E nisso, o Paul perde a coragem e tenta fugir no barco salva-vidas, mas a orca aparece, destrói o barco e o mata afogado. E no dia seguinte, com o barco agora perto de icebergs, a orca pega um desses icebergs e começa a levar para perto do barco, para tentar destruí-lo. O Nolan então pega um arpão e quando a orca aparece, ele consegue acertá-la. Só que mesmo assim, o iceberg bate no barco e acaba matando o Jacob. Sobrando então o Nolan e a Rachel, que consegue se esconder em um iceberg. Só que a orca aparece e começa o confronto final, com a orca conseguindo separar o Nolan da Rachel. Então a orca se inclina sobre o gelo onde o Nolan está, o jogando na água, e com a sua cauda consegue arremessá-lo contra o gelo e assim ele morre. E com sua vingança completa, a orca vai embora, ficando viva apenas a Rachel, que acaba sendo resgatada com um helicóptero, porque antes de morrer, o Jacob conseguiu mandar um sinal de socorro, e assim o filme termina, com a orca indo embora. Mas para quem entende, nessa parte a orca morre, porque as orcas, iguais às baleias e golfinhos, precisam ir para a superfície para respirar. E nessa parte, ela está indo para debaixo dos icebergs e desse jeito não vai conseguir subir para a superfície, e assim então irá morrer. Então é um final agridoce. Orca, a baleia assassina, é um clássico do gênero, e mesmo sendo considerado uma cópia de Tubarão, eu acho ela muito bem feita, consegue ter partes diferentes, já que aqui a orca é a heroína, você acaba torcendo para ela ter a sua vingança, diferente do Tubarão, que é o vilão. A produção aqui está muito bem feita, com ótimos efeitos práticos, em que nas cenas eles usaram orcas treinadas, junto também com bonecos, bastante realistas. O clima do filme também é bem mais sério e melancólico, principalmente por causa da trilha sonora, composta pelo maestro Ennio Morricone, que consegue ser bonita e também bastante triste. O filme também tem uma boa atmosfera de suspense, a direção dele funciona muito bem, principalmente nas cenas envolvendo a orca, filmando ela como se fosse uma entidade, mostrando o seu ponto de vista, principalmente nas cenas com seus olhos encarando o Nolan, e mesmo não sendo mais violento que o Tubarão, consegue ter algumas partes pesadas. E o elenco manda bem, com um grande destaque sendo o Richard Harris, o Dumbledore, que antes de ensinar o Harry Potter, caçava orcas, já que aqui o personagem não é um vilão genérico, tendo bastante camadas, porque mesmo sendo ganancioso, ele começa a ver o erro que ele cometeu, se arrependendo disso e entendendo as motivações da orca. Já os problemas do filme é mais algumas partes que hoje podem ser consideradas bregas, o ritmo dele às vezes é bastante lento, demorando um pouco para as coisas acontecerem, e também a personagem da Rachel não é muito boa, porque no começo ela pensa uma coisa, valorizando a orca, tentando entender os seus sentimentos, mas perto do final ela esquece disso, então é uma mudança bastante súbita. Mas no todo é um bom filme, um clássico dos anos 70, que mesmo tendo cenas parecidas com Tubarão, o foco dele é diferente, é algo mais dramático e sombrio, então o do Orca, a baleia assassina, a nota 8. Para quem se interessou em assistir, é só fazer uma busca na internet que você acha, ou talvez em algum serviço de streaming. Então é isso, espero que tenham gostado, deixe nos comentários se já assistiram Orca, a baleia assassina e se gostam dele. Até o próximo vídeo e tchau!